Boa tarde. Começa agora, debaixo da proteção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o programa Caminhando com Deus. O seu programa, o meu programa. A sua mensagem, a minha mensagem. A sua bênção, a minha bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre todos vocês, sobre cada um de nós. Por isso eu desejo uma excelente tarde. E quero falar para você. Estamos no YouTube da Igreja Graça e Glória, Filadélfia. Pechincha 53. Meu nome é Marcos, sou pastor Marcos. E fazemos esse programa para as colônias. Começou para as colônias, somente para a colônia brasileira. Mas o programa tomou um vulto maior e está alcançando outras comunidades. Porque aqui não só existe de brasileiros, existe de todos os países aqui, tem comunidades. E graças a Deus, esse programa Caminhando com Deus está entrando nos lares, pelo celular, pelo computador, pelo YouTube. Através do YouTube, você ouve uma mensagem. Que Deus te abençoe. Se você tem está no computador, se você está no celular, se você tem uma Bíblia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do versículo 21 ao 24. Preste atenção no nome, no título da mensagem. Jesus, nosso Salvador. Jesus e os humildes. Jesus e os humildes. Porque Ele abençoa o humilde e exorta o soberbo. Ele é Jesus dos humildes, daqueles que se humilham, que oram, que buscam, que pagam o preço, que creem, têm fé e buscam nele. E nessa mensagem, nós vamos estar falando justamente disso. Jesus dos humildes. Humilde de coração, de alma. A humildade, a simplicidade. É a coisa melhor que tem. Agrada a Deus. Uma pessoa soberba aborrece a Deus. Ele fala que a soberba precede a ruína. Aliás, precede o mal. E a altivez, a queda. Presta bem atenção. A soberba precede a ruína e a altivez, a queda. Então ele não gosta. Pessoa altiva. Pessoa soberba. Não. O Senhor é Senhor dos humildes, dos simples, dos que amam, dos que respeitam, que amam o próximo. Que gosta da igreja, que vem à igreja, respeita os mandamentos, lê a palavra, honra, glorifica, exalta, agradece, paga o preço. Humildemente, ora e busca, pede para Ele. Ele fala, pede e te darei as nações por herança. Então, Jesus, Ele é Jesus dos humildes e não dos soberbos.
para cada um de nós que somos humildes, somos da família dele, e sabemos que ele nos ama muito, que ele é o único e suficiente Salvador. Pegue lá, Lucas 10, versículo 21. Você vai ver que tem um cabeçalho escrito assim: Jesus, o Salvador dos humildes. Por isso o título é Jesus e os humildes. Porque no versículo 21 de Lucas 10 fala assim, ó: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha ele falando com o Pai, com o Espírito Santo. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Presta bem atenção. Os doutores, os formados, aqueles que ostentam, isso para Deus não vale nada. 200 diplomas, 200 formaturas, poliglota. Nada disso tem valor para Deus. Tem valor para Deus a humildade, a simplicidade. Você então não vai ser, não, você pode. Você pode fazer 200 faculdades, Deus não se importa. Pelo contrário, Ele te ajuda, traz a provisão. Mas Ele quer de você a humildade no coração. Alma simples. Não porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Você é melhor. Não, não, não. Ou pior, não. Para Jesus todos nós somos iguais. Sabe por quê? Porque os bens materiais, o seu dinheiro, o meu dinheiro, a sua roupa, a minha roupa, a sua casa, a minha casa, o carro, tudo que nós temos, um dia, quando Jesus nos chamar, vai ficar aqui, não vai com a gente. Nós não conseguimos levar no caixão milhões de dólares, milhões de euros, não. Isso é bens materiais. Jesus está falando disso, a humildade. Por você ser mais que você tenha, você seja humilde, seja simples, ajude, ame o próximo, ajude alguém que talvez está necessitado, que precisa. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz por mim e por você. E olha, vamos indo. Ele fala no versículo 22, Lucas 10, 22, fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Presta bem atenção. Ele está avisando que ele conhece o Pai conhece ele, e aquele que é humilde, que caminha com Deus, ele pode revelar para você. A palavra de Deus fala que ele revela os segredos para aqueles que o amam. Preste atenção, você vai juntando a palavra. Aqui, aí ele fala, no versículo 23, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, os discípulos estavam com ele, Cristo andava, né? Por isso que eu falo que quem anda com Cristo é discípulo. E tem o discípulo e tem a multidão. Nem sempre a multidão quer dizer que seja discípulo.
Então aqui, Jesus chama os discípulos, no versículo 23, chama os discípulos e diz-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Aqui agora está somente eu e o Josué, irmão Josué, lá na técnica. Jesus, aqui no versículo, ele chama e fala: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, que a gente vê. Você é bem-aventurado, você é escolhido, separado, porque você consegue enxergar que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que eu sou Salvador, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu curo, que eu ressuscito, que eu transformo, que eu restauro, que eu mudo a história, que eu abro portas, que eu rompo os ferrolhos, que eu quebro as portas, tudo. Meu Deus, esse é Jesus dos humildes, com todo o poder e sabedoria. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo, sabe tudo. E ele chama os discípulos e fala: vocês são bem-aventurados, que vocês conseguem ver o que muita gente não vê. Quantas pessoas vai ouvir uma palavra dessa e vai sair sorrindo, achando engraçado, ridicularizando? Sabe por quê? Os olhos estão vedados, não tem olhos espirituais, só tem olhos naturais, carnais. Aqui ele está falando dos olhos espirituais, que vê as coisas que outros não veem. No versículo 23 e no 24, para fechar essa mensagem, ele fala: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis, fique atento. Vê, Lucas 10, versículo 24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, o que você está vendo, e não viram. E ouvir o que você ouviu, e não ouviram. Muitas vezes é assim. Josué, meu irmão de Cristo aqui, ele chega para mim e fala: Marcos, Deus falou comigo. Deus falou assim, assim, assim comigo. Eu falo para ele: eu sei, eu tenho certeza. Eu também conheço. E ele fala aqui, ó: tem muita gente que você vai falar, o cara é um presidente da república, o cara é um ministro, um advogado, um engenheiro, um milionário, um bilionário, como nós estamos vendo no Brasil, atolado na corrupção. Tantas pessoas ali com tantos diplomas, tantos sabidos, mas não conhece o principal, que é a humildade, a simplicidade, a satisfação de vida, o brilho nos olhos, de amar a Cristo, de fazer a bondade, fazer as coisas boas. E ele fala: muitos profetas e reis queriam, o cara profeta, quantas profetadas a gente ouve por aí, que Deus não falou coisa nenhuma e a pessoa fala: porque Deus falou assim, 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 para mim falar para você. Não. Tem muitas profetadas. Às vezes a pessoa quer agradar. Então Deus falou: muitos profetas que queriam ouvir o que vocês ouvem, queria ver o que vocês veem. Muitos reis
queria ouvir o que vocês ouvem, ver o que vocês veem, mas não conseguiram, sabe por quê? Faltou humildade. Deus enaltece um coração humilde, um coração simples, um coração amável, um coração bom. Não importa a riqueza, a pobreza, não importa. Importa para Jesus o seu coração, o meu coração, a minha humildade, a minha simplicidade, o meu amor ao próximo, a minha satisfação de servir a Deus em todos os lugares, aonde eu andar, eu falarei da palavra de Deus. Humildemente, Deus sabe da minha história, eu não vou contar porque é muito longa. Eu só estou aqui como pastor por amor a Deus. E Deus me honrou. Só isso. Mas é muito grande a história. Mas eu não era nem para mim ser nada. Mas Deus, quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida. Eu passei a ser mais humilde, mais simples. Deixei as coisas do mundo. E passei a servir a Deus. E Deus mudou a minha história. Então esse versículo 24 fecha. Quando ele fala que profetas e reis não conseguiram ouvir nem ver o que os discípulos deles estavam vendo. Você é discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Tem coisas que eu vejo que você vê, que tantas pessoas verem, todos os discípulos de Cristo. Hoje, nas igrejas, que vê coisas que o patrão dele lá no emprego, lá dono da empresa multinacional, não consegue ver o que ele vê. Então, meu querido, minha querida, você faz parte da família e você é humilde e Jesus é Salvador dos humildes. Nós fechamos aqui. Lucas 10, do 21 ao 24. Fica para você essa mensagem. Eu desejo para você uma boa tarde. E fica um convite para você. Nós estamos aqui, todo domingo às 10h30 da manhã. Toda terça às 20 horas. E toda quinta às 20 horas. Vem para a família. Vem ouvir uma palavra humilde. Vem ouvir a verdade. Vem mudar a sua vida. Nós te esperamos. Terça, quinta e domingo. Nós estamos esperando vocês. Não importa de que comunidade você é. Se é só da brasileira ou se é de outras nações que moram aqui na Argentina. Essa mensagem é para todos. Todos podem ler. Quem tem sua igreja, fique na sua igreja. Quem não tem, venha para cá. Nós vamos abrir os braços e Jesus vai te abençoar, com certeza. Uma boa tarde a todos. Em nome de Jesus. Amém.